E hoje nós temos, então, a presença na nossa reflexão do nosso amigo querido Jair de Almeida, que é nosso pós-graduando, já está aqui nos debates, todo mundo conhece, eu não preciso fazer delongas de apresentação, né? Paulo Arruda, também nosso já íntimo colega, né? Tivemos ontem um debate muito bom, e a Anália Ribeiro, que também vai apresentar hoje a reflexão nesse diálogo interinstitucional, interpaíses e interdisciplinares. Obrigada. Então, acho que vamos, o quê? Cada um fala meia hora e depois a gente abre uma conversa, é isso? Vamos fazer no final, né? Então, muito... Meia hora, tá bom? De 20 minutos, mais ou menos. Meia hora não é assim, obrigado a falar meia hora, né? Então, aí é muito pouco para eles, coitados. Não, o que nós podemos fazer é o seguinte, apresentam no tempo que for necessário e depois a gente abre uma roda de conversas para a gente debater. Ele me aplaude. Da juventude. Então, muito obrigada. Vamos, então, à sessão. Jair vai primeiro expor o seu trabalho, porque ele tem um limite de horário para sair. Então, se durante o debate o Jair sair, é porque ele já está estourando seu tempo para ir para o trabalho, né? Obrigada. Então, vamos ao trabalho. Então, primeiramente, agradeço a oportunidade. É realmente um prazer, uma alegria poder compartilhar daquilo que tenho estudado. Então, o tema do nosso trabalho, diversidade, intolerância e conflito na Sorocaba da primeira metade do século XIX. Pretende-se uma exposição etnográfica referente a essa Sorocaba oitocentista com contornos antropológicos. A escolha do locus é exemplar como uma espécie de amostragem significativa do período de formação da cultura brasileira. Araçoiaba, hoje município, pertencia, naquela época, a Sorocaba com o nome de Ipanema, desde o início do século XIX, devido à remoção de seu pelourinho. O pelourinho é que marcava a autoridade da vila ou da própria cidade. Dessa forma, tornou-se uma vizinhança ou bairro rural, de acordo com o conceito desenvolvido por Antônio Cândido. Esse lugar será nosso foco neste estudo. A agricultura itinerante e extensiva foi certamente o recurso utilizado pelos caipiras para equilibrar as necessidades do grupo e do meio ambiente, uma espécie do que podemos chamar de equilíbrio ecológico. Sem a tecnologia e as ferramentas adequadas para conseguir uma melhor produtividade, a única maneira de garantir a sobrevivência era ir para outro lugar quando os recursos se tornavam escassos. Contudo, isso também causou um revés na sociabilidade caipira, que é culturalmente fechada. O sistema de lotes gratuitos facilitava este tipo de vida nômade, pois no início havia muita terra fértil para uma população escassa. Era, então, desnecessária a compra de terras. Esgotada a capacidade da terra, os caipiras simplesmente transferiam-se para o lugar mais conveniente, a fim de suprir as suas necessidades. Assim, a independência dos grupos familiares estava cada vez mais sedimentada, causando certo isolamento. Nas palavras de Antônio Cândido, era vida de bandeirante atrofiado, sem miragens, concentrada em torno dos problemas de manutenção de um equilíbrio mínimo entre o grupo social e o meio. No Brasil, não há dúvida sobre a importância da religião como fator de legitimação e facilitador de qualquer vila rural. Não poderia dispensar a cruz e a capela, e a capela, ainda que pequena. Grande parte da religiosidade dos distritos caipiras era centrada nela. Baltazar Fernandes, fundador de Sorocaba, construiu uma logo que chegou lá. Ele edificou a capela de Nossa Senhora da Ponte em 1654. Aloísio de Almeida, que é um historiador de Sorocaba, define capela. Não é somente um templo pequeno, mas canonicamente um templo que não tem pároco, nem superior conventual, e sim capelão. Às vezes, essa capela crescia e se tornava igreja. Na opinião de Luiz Roberto Benedetti, falar sobre religião é necessariamente falar sobre conflito. Na verdade, a religião é realmente conflito para ele.
no caso do catolicismo brasileiro, este choque pode ser visto especialmente no nomadismo dos chamados santos nacionais do catolicismo camponês de São Paulo, a paulistânia de Antônio Cândido por um lado, e o Deus estabelecido do catolicismo oficial por outro. Segundo o autor, esta dupla face do fenômeno religioso brasileiro representa todo o processo de povoação da capitania de São Paulo, iniciado no século XVII. Assim, os santos nômades estão ligados àqueles que viveram na economia de subsistência nos deslocamentos dos sertanejos da época. Isso ocorreu antes da criação das cidades. O Deus estabelecido é o dos padres, conectado com os interesses dos proprietários, beneficiados por concessões de grandes extensões de terra. Assim, o Deus do Padre imporá seu controle sobre os santos do catolicismo popular, da mesma forma que o estabelecimento das fazendas e dos engenhos de açúcar expropriará e dominará os pequenos sitiantes e os que viviam de suas roças. Uma citação de Benedetti. A religião dos santos nômades e do Deus estabelecido, do oratório e do altar, do milho e do café, é o mesmo catolicismo. Sua diferença só é percebida na análise das relações sociais, na trama cotidiana das lutas sociais. Ora, os santos aparecem associados à resistência, ora à dominação, ou simultaneamente à dominação e à resistência a ela. O campo habitado pelos santos constitui o que os cientistas chamam de popular para contrapô-lo ao oficial, mundo habitado pelo Deus estabelecido. Mas não se pode esquecer que o campo social é o campo do conflito e que os dominantes, não assimilados ao povo, também têm seus santos, também têm seu popular. Inseridos nas relações sociais concretas, tais noções perdem contornos nítidos, margens definidas. Bom, vemos, portanto, que a Igreja sacralizou a fazenda. O poder da religião oficial mostra-se como uma espécie de selo divino para os agricultores e para a própria existência das cidades. O padre, o embaixador do Deus estabelecido, cuidando dos interesses dos latifundiários, não era muito apreciado pelo povo em geral. Os caipiras, por sua vez, não tinham escolha. Desenvolveram uma religiosidade pessoal baseada em santos populares que os seguiram na vida diária e especialmente em situações críticas como desapropriações de terra. Isto era uma espécie de negação do sacerdote e do Deus estabelecido. Por causa disso, o catolicismo oficial, centrado na Igreja, tentará congregar a fé rústica e governar a prática religiosa e os santos da religião popular. O objetivo é não permitir que a crença popular se torne excessivamente contrária e afete, assim, significativamente os interesses dos dominantes. A ideologia da Igreja Católica era elástica o suficiente para incluir os grandes agricultores, os dominantes da época, e os emergentes, como os comerciantes e pequenos agricultores bem estabelecidos. Cada comunidade tinha seus santos patronos. Este fato, combinado com o nomadismo característico da população caipira, fazia com que todo santo doméstico fosse também um passageiro, ou seja, era propriedade da família, levado para onde quer que o grupo familiar se deslocasse. Devemos ter em mente que o catolicismo popular manifesta-se como um processo de criação de deuses. Na verdade, deve-se dizer, não um processo de criação de deuses, mas de miríades de devoções. A pertença do santo à família ocorria de duas formas. Primeiramente, ele é, na verdade, um personagem integrante da vida diária do camponês, identificado com a vizinhança ou seu território. Em outras palavras, ele faz parte do universo familiar e do pequeno núcleo de população vicinal, cujo limite interior é o sentido de localização. Os santos e os seres humanos habitam o mesmo mundo e são personagens que têm a mesma história em comum. Os santos são fruto da percepção religiosa, da crença que resulta da experiência familiar, não ensinada por qualquer especialista que traz o produto pronto para o consumo. A segunda forma de pertença à família dá-se pela negação do mediador como um intermediário para a salvação. Assim, nessa modalidade de catolicismo, o divino é acessível imediatamente a todos,
e tão próximo que o mediado humano ocupa papel de servidor religioso do sagrado grupal, e o próprio mediador da religião oficial, o missionário itinerante, aparece revestido apenas de seu caráter funcional. Mas a falta de mediador é apenas relativa. Citando estudos de Maria Isaura Pereira de Queiroz, Luiz Roberto Benedetti mostra que o prescindir de mediador foi apenas parcial, uma vez que havia especialistas religiosos caipiras, ligados à capela ou não, tais como o capelão, o líder de orações, o sacristão e um homem ou uma mulher de oração que é capaz de rezar uma pessoa. Além disso, haviam curandeiros. No entanto, eles não estabeleciam qualquer monopólio na produção e reprodução de bens religiosos, embora desempenhando papel funcional integrado na religiosidade camponesa. Eles tinham certo prestígio, mas nunca o poder. Ipanema era um lugar de convergência cultural, um bom exemplo de multiculturalismo. Vamos destacar dois importantes personagens que participaram do panorama religioso brasileiro, bem como grupos significativos para a nossa abordagem. Começamos com José Manuel da Conceição. Ele nasceu na cidade de São Paulo em 11 de março de 1822. Foi o ano da independência do Brasil, quando Dom Pedro I reverberou seu mais famoso grito proclamando a independência do controle de Portugal. Esse evento ocorreu em 7 de setembro na mesma cidade. José Manuel era filho de um português e de uma brasileira. Após a morte de sua mãe, viveu com seu tio-avô, que era também seu padrinho e padre católico. Este fato fez com que José Manuel mudasse para Sorocaba. Aparentemente, ele foi para aquela cidade quando ainda era criança. Isso pode ser lido em seu próprio testemunho. Ele diz: o padre José Francisco de Mendonça, irmão do meu avô Manuel Francisco de Mendonça, cuidou de mim e me criou. Dessa forma, José Manuel foi forjado nos conceitos do catolicismo. Mesmo depois de sua conversão ao protestantismo, parece que preservou um pouco de sua experiência religiosa original. Uma delas é a bondade com que percebeu a fé popular, um tipo de crença católica, produto de sincretismo com vários elementos da religião ameríndia e africana. Ele a via como devoção autêntica, mesmo um tanto ingênua, se comparada com aquela dos que acreditavam no catolicismo oficial. Assim, José Manuel cresceu em Sorocaba, no mesmo lugar que o nosso segundo personagem, João Maria de Agostini, fixou residência por algum tempo. Ele ficou conhecido como o primeiro monge do Contestado. A Guerra do Contestado foi um movimento messiânico ocorrido entre os anos de 1912 e 1914, envolvendo as fronteiras do Paraná e de Santa Catarina, no sul do Brasil. O nome dado para a guerra é incidental. A primeira batalha foi causada pelos seguidores do monge José Maria, que dizia ser irmão de seu antecessor, monge João Maria, quando foram expulsos de Santa Catarina e cruzaram a fronteira com o Paraná. Este estado tomou isso como uma invasão e enviou seu exército, chamado Força Pública do Paraná. Em seguida veio a Batalha do Irani, ocasião em que os líderes das duas forças pereceram, o monge José Maria e o coronel João Gualberto. Foi neste momento que os seguidores do monge começaram a acreditar em sua ressurreição. Eles se organizaram em pequenas aldeias, chamadas de redutos, até a queda do último, no final do movimento. Oswaldo Cabral descreve João Maria da seguinte forma: houve um anacoreta de cabelos longos e grisalhos, a barba longa e o olhar manso, que desejava a solidão e o isolamento, a quietude e as durezas da vida contemplativa, as longas horas passadas em orações e em êxtases, tal como o haviam feito muitos outros que fugiram ao convívio dos homens para se aproximarem de Deus. Eis a lenda de João Maria, já trabalhada no imaginário popular. Segundo a antiga lenda, o profeta vinha da Galileia. Seu nome hebraico era Joaná Geshona. Aos 20 anos teria raptado Aisha, uma jovem e linda muçulmana com quem se casou. Logo em seguida, teve de ir combater como soldado em Alexandria, contra o exército expedicionário francês, onde foi feito prisioneiro. Ao ser repatriado, recebeu a infeliz notícia que sua formosa esposa, que tanto amara, havia falecido.
Estava Joaná com 33 anos. Sumamente amargurado, resolveu empunhar o bastão de peregrino com a promessa de percorrer o mundo mais de 77 anos. É mais provável até os 77 anos, por uma revelação que tivera. Quando vemos este relato, facilmente podemos reconhecer alguns elementos da imaginação religiosa dos sertanejos posteriores. De início, destaca-se a forte influência do cristianismo, mormente do catolicismo que conheciam. O profeta vem da Galileia, uma clara sobreposição do Messias anunciado nas escrituras cristãs. Além disso, seu segundo nome, Jeshona, e os 33 anos como início de suas peregrinações, idade da morte de Jesus, são alusões ao Cristo bíblico. Fica implícita a sua origem israelita pelo nome que lhe é dado. Em seguida, há um romance que parece ter sido composto com elementos da história de Carlos Magno e os 12 pares de França, tais como uma linda jovem muçulmana, exército francês e a guerra. Há, por fim, uma evidência do catolicismo ao assumir uma promessa, algo típico da religião católica. A vida de João Maria é descrita como a de um andarilho. É notável a construção imagética do monge, tendo como pano de fundo ideias do cristianismo católico e de um romance cujo principal enredo é a expressão de um reino católico. Assim, o povo formatou seu líder religioso. Deve-se esclarecer que este monge, ou simplesmente São João Maria, foi na verdade produto da vida de dois homens. Pode-se dizer que é o caso mais literal de dupla personalidade. O homem que deu nome ao personagem se chamava João Maria de Agostini, ou Agostinho. Sabe-se que nasceu em 1801, em Piemonte, Itália. Os acontecimentos relativos ao período que antecedeu sua vinda ao Brasil eram, até há pouco, um tanto obscuros. Contudo, estudos recentes, especialmente por parte de Alexandre de Oliveira Carlsburg, resgataram valiosas informações sobre este personagem fascinante, que não apenas perambulou pelo Brasil, mas alcançou a América do Norte, tendo morrido nos Estados Unidos em 1869. Sua trajetória tem como ponto de partida a Itália, de onde deslocou-se até Nantes, na França. Dali partiu em 1838 para a Venezuela. De lá viajou até o Peru no ano seguinte, permanecendo até 1843. Então, inicia a viagem transamazônica, passando por Tabatinga, no Amazonas, ainda no mesmo ano, chegando a Belém do Pará em 1844. No entanto, estando apenas de passagem, logo embarca para o Rio de Janeiro, onde habita na Pedra da Gávea entre os meses de agosto e dezembro. Depois vai para Santos e de lá sobe para Sorocaba. A diversidade cultural pode ser notada através dos diversos grupos étnicos que habitavam a região. Segundo Aloysio de Almeida, no momento em que os barbudos portugueses desembarcaram no continente, os guainás eram a tribo mais numerosa na região, anterior à fundação de Sorocaba. No entanto, posteriormente, outros grupos indígenas foram vistos ali. Eles não vieram por vontade própria, mas capturados por bandeirantes e feitos escravos. Eram chamados eufemisticamente de administrados. Assim, bororos, gualis, parecis e outros grupos não registrados se achavam cativos em Sorocaba. É um fato conhecido que, com Dom Francisco de Souza, índios cristãos vieram do Espírito Santo a Araçoiaba em 1599. Eram predominantemente do tronco tupi-guarani. Fazendas jesuítas que possuíam índios puros foram vistos na região de Sorocaba até 1770. Na opinião de Aloysio de Almeida, aí está a origem da mestiçagem com o branco e com aqueles que se consideravam assim, dando origem aos caipiras de muitos bairros. No livro do Tombo, de 1747, eram ainda chamados mamelucos, distinção perdida já em 1870. Acrescenta o referido autor que remessas de índios chegavam de tempos em tempos, especialmente de Araçariguama e de outras tribos próximas, fato que se intensificou com a implantação definitiva da fundição em Ipanema. A história desta fundição retrocede à chegada do bandeirante Afonso Sardinha ao Morro de Araçoiaba e à descoberta de ferro em abundância ali em 1859.
Algumas décadas à frente, após visitar o local abandonado e encontrar os fornos de Afonso Sardinha, provavelmente em bom estado de conservação, Luiz Lopes de Carvalho vai a São Paulo e se autoproclama descobridor das minas, assumindo sobre elas direito exclusivo de exploração. Tornando-se presidente da Câmara de Sorocaba em 1682, logo conseguiu um ato da corte portuguesa autorizando a criação da fundição de ferro do Morro do Araçoiaba. 5 anos depois, prospectaram um local à procura de prata sob orientação do frei Pedro de Souza. Contudo, nada foi encontrado. Com a nomeação de Luiz Lopes de Carvalho para ser tabelião no Rio de Janeiro e sua consequente transferência para lá, os trabalhos foram paralisados e, mais uma vez, a mata prevaleceu ao pé do Monte de Araçoiaba. A fábrica voltou a funcionar posteriormente, mas nunca alcançou o alvo para o qual foi idealizada, paralisando definitivamente suas atividades. Africanos foram raros em Sorocaba, Araçoiaba, no início. Seu número era tão reduzido que, no século XVII, eram sepultados dentro das igrejas junto com os brancos. Sua população só foi incrementada quando as bandeiras descobriram as minas de Cuiabá e para lá os levaram para trabalhos pesados. Assim como se observou com os indígenas, a implantação da fábrica de ferro em Ipanema também demandou mais braços negros, causando sensível aumento de escravos africanos. Quanto a estes que foram para Ipanema, acham-se registros de suas procedências: Angolas, Congos, Benguelas, de Guiné e Moçambiques. Destarte, quando falamos de multiculturalismo, tal já era a realidade mesmo quanto aos índios e aos negros. Havia muitas culturas indígenas, bem como diversas africanas, que com suas sementes inseminaram e fecundaram o Brasilióvile da cultura. Havia também alemães luteranos que trabalhavam na fundição do bairro de Ipanema. Eles interagiram com José Manuel, que era subdiácono na capela da fábrica, enquanto ele ainda estava no caminho do sacerdócio. Teve excelente relacionamento com os luteranos, recebendo grande influência protestante. José Manuel aprendeu a língua alemã e medicina com um norueguês chamado Langard, que também prestava serviços naquela fundição. A relação dos alemães com João Maria já era muito diferente. Nisso percebemos ocorrência de intolerância quando as opiniões alheias são desprezadas e consideradas inferiores. João Maria era alvo de chacotas por parte dos luteranos que o chamavam de bugio, uma referência às rezas que ele fazia em alta voz de sua morada no alto da montanha, que eram ouvidas na vila. Apesar da mistura cultural causar pontos identitários comuns, as diferenças das minorias não eram respeitadas, mesmo das maiorias inferiorizadas em poder, como camponeses, trabalhadores, índios e escravos. Além disso, os caipiras foram vistos por alguns viajantes antigos como vagabundos, mal vestidos e com maus hábitos. É o caso de Auguste de Saint-Hilaire, que em sua avaliação da civilização caipira, assumiu como cânone sua própria cultura europeia. Ele diz assim: enquanto eu analisava as plantas e tomava notas, um homem entrou no rancho e passou várias horas a me observar, sem dizer uma palavra. Desde Vila Boa até o Rio das Pedras, eu tive diante de mim uma centena de exemplos de homens indolentes e estúpidos como esse. Essa gente embrutecida pela ignorância, pela ociosidade, pelo isolamento em que se acha de seus semelhantes e provavelmente pelo gozo de prazeres prematuros, não pensa em nada, apenas vegeta como as árvores ou o capim dos campos. Saint-Hilaire não entendia que a vida diária dos caipiras, da mesma forma que os ancestrais indígenas deles, incluía caça, pesca, lazer e vida familiar. Os conflitos são características inerentes quando se analisa a interação entre grupos muito diferentes em seus valores, princípios e aspectos comportamentais. Até mesmo quando falamos de um único grupo onde há diferentes influências culturais, conflitos internos são comuns, vistos especialmente na explícita assimetria de poder e das normas que regem o grupo. Portanto, a contradição é conceito indispensável na descrição das construções sociais em situação de conflito.
Os integrantes de um mesmo grupo agem e reagem entre si de forma dinâmica, negando ou reafirmando os conceitos aceitos de acordo com os ventos das necessidades e das disputas, ainda que incorram na mais explícita contradição. Embora o multiculturalismo ou diversidade cultural não garanta a perfeita sociabilidade, mostram-se sempre abertos à acomodação de elementos culturais de outras culturas. Foi na sociedade caipira de Sorocaba e Ipanema do século XIX que José Manuel da Conceição iniciou sua transformação, que culminaria finalmente em sua ordenação a pastor protestante da Igreja Presbiteriana do Brasil. O primeiro pastor brasileiro é José Manuel da Conceição. E João Maria de Agostini iniciou ali também sua fama messiânica no catolicismo popular brasileiro. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse momento e poder estar compartilhando com vocês as minhas angústias e a minha sofrência, na verdade, para usar um termo bem atual, dentro desse campo de pesquisa acadêmica. Porque, na verdade, eu sou desafiada a cada segundo aqui pelo Diversas a refletir sobre a minha prática. E isso não é um exercício fácil e muitas vezes é bastante solitário. E quando eu me vejo muito mergulhada nessa minha solidão de estar pesquisando, lendo e tentando compreender aquilo que eu me propus a estudar, a partir de uma experiência prática, eu como diz a minha terra, eu aperreio muito a professora Zilda, que é sempre solidária quando eu grito socorro, a professora Margarida, enfim, há alguns professores aqui do Diversas. E eu trouxe para apresentar para vocês hoje um pequeno recorte daquilo que eu venho pesquisando. Meu objeto de pesquisa é o tráfico de pessoas no Brasil. E o tema que eu me propus a dialogar com vocês é exatamente esse enfrentamento do tráfico de pessoas, os seus desafios e perspectivas. Mas eu fiz um breve recorte a partir de um texto que eu escrevi para um livro que foi publicado no final do ano passado pelo Ministério da Justiça e pelo Instituto de Educação para a Cidadania, que me fazia refletir sobre o porquê que é importante compreender o enfrentamento ao tráfico de pessoas como uma política de Estado. Então, eu fiz uma síntese desse texto e vou ler aqui para vocês e espero, a partir dessa leitura, também estar interagindo. O Brasil é a principal potência econômica e política da América do Sul. Milhões de brasileiros, porém, vivem à margem dos benefícios derivados da força econômica e política do país. O Brasil é o quinto maior país do mundo, com a quinta maior população, portanto, um país de renda média, com valorosos recursos humanos, tecnológicos e naturais. Apesar de ter apresentado um alto índice de desenvolvimento nos últimos 50 anos, suas populações marginalizadas não têm acesso aos benefícios de tal crescimento econômico. Os índices de medição de pobreza e distribuição de renda, o Gini e o IDH, consideram o Brasil como um dos países com maior desigualdade econômica no mundo. Péssima distribuição de renda, baixo nível de educação, discriminação ostensiva e étnica contra vários grupos sociais e altíssima concentração de renda. A base dos dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, o PNUD, mostra que o Brasil é o 10º no ranking da desigualdade. Para complementar esse cenário, a corrupção custa ao Brasil quase 41 bilhões de dólares por ano, sendo que 69,9% das empresas do país identificam este problema como um dos principais entraves para conseguirem penetrar com sucesso no mercado global. Tão lamentável panorama reflete uma realidade ainda mais desoladora. O descrito contexto de desigualdades acaba dando margem a práticas criminosas como as que descreveremos a seguir e diante das quais não podemos nos conformar. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o fenômeno da migração na contemporaneidade vem associado ao tráfico de pessoas. Sendo assim, vem despertando o interesse da comunidade nacional e internacional na busca de mecanismos de enfrentamento.
cerca de 3% da população mundial, quase 200 milhões de pessoas, residem em um país distinto do seu nascimento. 30 milhões, no caso dos latino-americanos. O fenômeno migratório aumenta de maneira expressa na década de 80, com a imigração de cerca de 1 a 3 milhões de brasileiros e brasileiras para os seguintes destinos: Estados Unidos, Japão e Paraguai. Porém, observa-se que, atualmente, existe um grande fluxo de retorno dessas pessoas devido à crise econômica mundial e, sobretudo, motivado pela política migratória que se constitui em verdadeiras barreiras sanitárias, promovendo a exclusão, sobretudo, de afrodescendentes, mulheres, travestis, transexuais, e também os países receptores do Norte. Segundo dados da imprensa, existe apenas 2 milhões de brasileiros e brasileiras que atualmente vivem no exterior. Aumenta a cada ano o número de imigrantes que chegam à América Latina. O fenômeno é evidenciado por um estudo da Organização de Estados Americanos, a OEA, deriva das políticas duras contra os indocumentados, sobretudo, em nações desenvolvidas. No ano de 2009, cerca de 60 mil estrangeiros que viviam irregularmente no Brasil foram agraciados com uma anistia e benefícios semelhantes foram criados também na Argentina, Colômbia e México. A Comissão Especial para as Questões Migratórias da OEA admite as dificuldades em definir os números reais desses fluxos, o que gera a suspeita de um incremento do tráfico internacional de pessoas. As redes criminosas do tráfico humano ficam fortalecidas e se beneficiam da falta de um esquema de segurança mais eficaz para estimular a imigração ilegal em troca de dinheiro. Dentre as modernas formas de violação dos direitos fundamentais, destaca-se o tráfico de pessoas, nas suas 3 finalidades: para fins de exploração sexual comercial, de trabalho análogo à condição de escravo e da remoção ilegal de órgãos. Nessa modalidade de crime organizado transnacional, viola-se, dentre outros, um dos fundamentos do Estado de Direito Democrático, que é a dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana identifica um espaço de integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas por sua própria existência no mundo. Como o crime organizado do tráfico de pessoas simplesmente ignora a máxima da dignidade humana, resta à sociedade e ao poder público enfrentar este tipo de prática criminosa, pautando suas condutas e decisões pela concretização do princípio da dignidade humana, verdadeiro progênero de todos os princípios, desde o momento da persecução investigatória, no contato com as vítimas, até o momento da aplicação da pena aos infratores. Segundo as Nações Unidas, tratados internacionais, leis nacionais e resoluções compulsórias podem ser capazes de proibir esse tipo de tráfico. No entanto, colocar um ponto final a esta prática depende também da realização de um trabalho em rede, onde as políticas públicas estejam pautadas pela lógica do compromisso à dignidade conferida à pessoa humana. Dignidade é o pressuposto da ideia de justiça humana, porque ela é dita a condição superior do homem, como ser de razão e sentimento. É inerente à vida e, nessa contingência, é um direito pré-estatal. O refinamento das organizações criminosas não nos permite mais contar com os modelos tradicionais de enfrentamento. O próprio tráfico de pessoas é um fenômeno social, multifacetado, financeiro e político. Portanto, existe um tratamento multidisciplinar. Traficar alguém é muito mais que cometer um crime. Trata-se de transformar o ser humano em mercadoria, enfim, coisificá-lo. O tráfico de pessoas é uma prática que surgiu nos primórdios da antiguidade, mas que acontece ainda nos dias de hoje. Trata-se de uma atividade ilícita, das mais rentáveis, podendo ser praticado tanto por pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade das vítimas, quanto por redes criminosas organizadas associadas, em geral, ao tráfico de armas e drogas. O aliciamento tem sempre conexão com redes internacionais de prostituição, turismo sexual, trabalho forçado em diversos setores e as quadrilhas transnacionais especializadas na remoção ilegal de órgãos. Siddhartha Kara afirma em seus estudos que a motivação de pessoas que trabalham com sexo pago se dá em função dos atrativos econômicos, já que, segundo ele, trata-se de um negócio de alta lucratividade. Assim,
o economista, banqueiro, professor de Harvard, tratou de criar uma fórmula econômica capaz de estimar custos da surpreendente motivação do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, que perfazem um total de mais de 35 bilhões de dólares de lucro anual. Carrá chegou a essa conclusão após realizar cerca de 400 entrevistas feitas em 14 países. Os resultados de sua pesquisa indicam que existe cerca de 29 milhões de pessoas em situação de tráfico, sendo que 1,3 milhões são exploradas sexualmente. Destaca-se que, mesmo representando este número, somente 4% do montante geral, tal negócio gera 40% dos lucros, e conclui que, a cada ano, cerca de 500 mil pessoas são traficadas. Em entrevista sobre seu livro Tráfico Sexual, o autor diz que a escravidão é, obviamente, uma violação dos direitos humanos, mas é também, fundamentalmente, um crime econômico, que procura maximizar os lucros ao diminuir os custos do trabalho. Para entender, analisar e combater a escravidão moderna, até agora, não tinha sido feito um estudo econômico do problema, o que resulta em políticas falhas e desordenadas. Importante salientar o destaque dado pelo pesquisador ao desencontro das políticas públicas, assim, objetivando ressaltar as políticas ineficientes e desarticuladas. Carrá demonstra o mecanismo usado para justificar o critério de preço das pessoas traficadas. E, assim, referindo-se ao Brasil, ele afirma que, em comparação entre 12 países, o Brasil lidera no preço a compra das prostitutas em mercados importantes, como, por exemplo, o italiano. Segundo a tabela, a mulher brasileira é vendida, em média, por 5 mil, cerca de 15 mil reais. E o seu ato sexual comercial custa em torno de 40 euros. O país aparece à frente da Rússia, que comercializa mulheres por 3.500, e pela relação sexual no valor de 30. Na Romênia, a mulher vale 2.000 e a relação sexual 20. E mais 9 países, e a maioria deles do leste europeu. Então, o Brasil está à frente no comércio da exploração sexual de mulheres, segundo esse pesquisador. O pesquisador também argumenta que outras são traficadas internacionalmente, desde o início do seu aliciamento. Em certa medida, atribui-se que há uma reputação firmada sobre mulheres prostitutas brasileiras, no sentido de que os aliciadores as formam e as treinam para a prostituição internacional. E aí ele diz o seguinte: o processo de 2 etapas acontece em relação à questão da comercialização dessas vidas. O tráfico interno, seguido de tráfico internacional, é um desenvolvimento novo, baseado em um modelo de negócio mais sofisticado, o tráfico internacional. As escravas, como eles chamam as mulheres, ficam menos resistentes. Então, se avalia quais serão mais facilmente exploradas no exterior, com menos chances de escapar. Por meio de um breve recorte histórico, pode-se observar que, desde a Constituição de 1988, no seu artigo 245, o Estado brasileiro obriga-se a dar especial atenção às pessoas vitimadas por crimes. Seus herdeiros e dependentes também deverão ser protegidos. Assim, em referência a essa Carta Magna, o Brasil tornou-se signatário do protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Este protocolo se chama comumente Protocolo de Palermo, e o Brasil o assinou em 1999. Porém, tal compromisso só entrou na agenda política brasileira, ou seja, do governo federal, no início de 2002, quando a primeira pesquisa nacional sobre tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração sexual comercial, denominada de Prestraf, foi conduzida através de uma grande articulação entre ONGs e universidades e teve substancial apoio internacional.
o Brasil inclui esse tema quando a PESTRAF denuncia a gravidade do problema, ao delinear as principais rotas de tráfico de seres humanos existentes no país. No dia 26 de outubro de 2006, o governo federal, isso em 2002, esse tema entra na agenda política. Mas, em 2006, apenas, o próprio governo federal institui um decreto que promulga uma política nacional de enfrentamento a esse tipo de crime. E isso se constitui um marco histórico em nível nacional e internacional, no que se refere à construção de uma política de caráter humanitário. Essa política reconhece o tráfico humano como um problema multidimensional, que necessita de ações articuladas e envolve pela primeira vez todos os diferentes atores sociais e governamentais. Numa análise mais ampla, pode-se dizer que a política antitráfico brasileira se baseia nos princípios dos direitos humanos, especialmente nos seus artigos 1º e 3º, uma vez que, por exemplo, declara que nenhum direito da vítima é condicionado à sua cooperação à justiça. A partir do ano de 2009, pode-se observar um incremento frente à implantação da política, e aí ocorre a instituição do primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, como uma forma de trazer o que a política delineava enquanto linhas prioritárias para o desenvolvimento de políticas públicas. E aí foi constituído o primeiro plano, que, na verdade, se estruturou uma grande agenda que foi coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça, dentro do Ministério da Justiça. E essa temática ela passou a ser prioridade, inclusive com a estruturação de um grupo legislativo para poder formatar o projeto de lei para tipificar esse tipo de crime e desenvolver um sistema de proteção às pessoas ofendidas pelo tráfico. Em 2011, o governo federal convoca a sociedade e o poder público para avaliar este plano e também para elaborar já o segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Este plano foi concluído em 2011, mas só foi promulgado no ano de 2013. Em função dessa tão longa espera, observa-se uma enorme fragilidade e até mesmo indícios de desconstrução das políticas públicas antitráfico humano que vinham sendo realizadas em diversos estados do Brasil. Uma política pública de enfrentamento ao tráfico de pessoas pode ser definida como um conjunto de ações desencadeadas pelo Estado, no caso, o brasileiro, nas escalas federal, estadual e municipal, com vistas ao atendimento a determinados setores da sociedade e dos poderes constituídos. Elas podem ser desenvolvidas, inclusive, de maneira sistêmica, em parceria com organizações não governamentais. Assim, por meio da articulação entre cidadania e democracia, retoma-se mais uma vez a articulação entre ética e política. Tal compreensão gera um espaço social onde os conceitos se complementam e as relações cidadãs se reafirmam as identidades através do diálogo, do respeito mútuo, da justiça e da solidariedade. Por fim, eu gostaria de retomar o questionamento inicial. Por que é importante compreender o enfrentamento ao tráfico de pessoas como uma política de Estado? Diante do que eu consegui trazer e falar aqui para vocês, pode-se verificar que o Estado brasileiro tem a obrigação legal de implementar políticas públicas eficientes na defesa da dignidade da pessoa humana, onde todos os debates são travados no campo ético-político, se configurando como uma interlocução histórica, vinculada aos princípios que regem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O grande desafio é transformar esse diálogo em algo concreto e posto a serviço das pessoas em situação de tráfico. Ao longo de 2 décadas, o Brasil, quer seja por meio do poder público ou da sociedade civil, ou ainda por meio de ações conjuntas, vem desenvolvendo iniciativas voltadas ao enfrentamento ao tráfico de pessoas. Porém, observa-se que, apesar dos esforços empreendidos, o nosso país não conseguiu implementar políticas públicas eficazes e duradouras relacionadas a essa temática. O Brasil não tem legislação, não tem estatísticas, orçamentos e, muito menos, um banco de dados oficial. As pessoas em situação de tráfico não conseguem exercer sua cidadania plena, sendo revitimizadas, uma vez que não têm acesso a um sistema de proteção integral.
O segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas foi fruto de um esforço coletivo, mas continua refém das burocracias, tanto federal quanto estadual, e, por conseguinte, verifica-se fragilização e esgarçamento dos avanços anteriormente obtidos. A sociedade civil, apesar de resistir a essa desconstrução, não consegue alterar um cenário político que ora se apresenta estático, indiferente e, por vezes, até omisso diante das dificuldades vivenciadas por essas pessoas que são reféns dos traficantes humanos. Neste diapasão, pode-se concluir que o Estado brasileiro não toma para si a responsabilidade de enfrentar as redes criminosas que transformam pessoas em mercadorias. E, por isso, nós não podemos identificar nesse cenário políticas públicas compromissadas com a efetivação da justiça e dos direitos humanos. Obrigada. Estou dizendo que agora fala o nosso colega Paulo Arruda, que é o nosso convidado especialíssimo, e que, em seguida, abrimos a nossa roda de conversa. Tá bem? Muito obrigado. Eu gostaria de começar dando os parabéns a todos que estão aqui ainda. Obrigado pela sua determinação. Bom, eu estou ligado ao Departamento de História da King's College London, não ao Brasil Institute, mas estudo um brasileiro, ou melhor, luso-brasileiro, que é o Hipólito José da Costa. E muito conhecido como o editor do Correio Brasiliense, mas não é desse Hipólito que eu vou falar hoje, e sim do Hipólito maçom, membro da maçonaria, e muito pouco conhecido ainda. Então, é justamente desse vazio quase, não, enfim, dessa lacuna ainda na historiografia que eu vou tratar hoje. E é disso que trata a minha pesquisa também de doutoramento. Nós sabemos que Hipólito tornou-se maçom numa loja próxima à cidade de Filadélfia, em 1798, quando ele lá estava numa espécie de investigação social, cultural, enfim, dos Estados Unidos, uma missão bastante ampla de tudo que ele tinha que fazer e um contexto específico também de vivência, né, de explorar e buscar conhecer aspectos diversos da vida nos Estados Unidos. E é nesse sentido que ele torna-se maçom, diz ele, por curiosidade, buscando saber o que é que de fato acontecia nas reuniões a portas fechadas da maçonaria. Isso em 1798. Poucos anos depois, em 1802, já de volta a Portugal, a Lisboa, como secretário da maçonaria em Portugal, tem desempenha um papel bastante importante na formação de uma assembleia oficial, né, de um grande Oriente lusitano em Portugal. Viaja a Londres justamente para selar acordos com a maçonaria inglesa e, ao voltar para Lisboa, é preso. Passa alguns anos nos calabouços da Inquisição em Portugal, consegue fugir, acha-se então em Londres novamente, no Reino Unido, e é lá principalmente onde ele tem uma carreira, uma trajetória dentro dessa instituição, dentro da maçonaria, belíssima. Não o único caso de um estrangeiro a chegar a graus, enfim, importantes na maçonaria inglesa, mas certamente o único nome português que se vê em lojas importantes e mesmo na grande loja em Londres. E durante a sua prisão em Lisboa, ele escreve as cartas sobre a framaçonaria.
bastante comum à época, uma espécie de correspondência fictícia, onde ele trata de diversos assuntos e defende a maçonaria, dentre outras coisas, dizendo o que ela fazia, por exemplo, o papel que ela cumpria na sociedade, como ela poderia ensinar o dever, a observação a leis e também os sentimentos patrióticos, como a maçonaria promovia nos seus membros o amor à pátria, os sentimentos patrióticos. É disso especificamente que eu quero tratar hoje. Afinal, como é que era possível, então, a um membro, ou como é que essa instituição, quer na sua administração, ou quer pela vida e vivência em loja, como é que ela promovia, então, esses sentimentos patrióticos? É uma pergunta bastante simples, que move, modesta mesmo, que move esse trabalho, mas que me permite dialogar com uma historiografia também, que se debruça sobre o papel da maçonaria na independência do Brasil, por exemplo, dentre outras questões. Pois bem, em 1808, em março de 1808, o Hipólito ele escreve uma carta a um conhecido seu, um homem de negócios, que estava prestes a viajar à capitania de Pernambuco. Ele, vindo ao Brasil em busca de oportunidades de negócio, uma vez que o clima político e econômico o permitia, mas o Hipólito escreve para esse amigo, não sobre negócios, mas sobre negócios maçônicos, sobre maçonaria. Afinal, ele era também maçom, esse homem de negócios. E ele acaba sendo instrumental, mediando outras correspondências, então, entre o Hipólito e lojas maçônicas em Pernambuco e na Bahia, principalmente. Essa correspondência começa em 1808 e dura cerca de 5, 6 anos. E é esse corpo de fontes que permite responder a algumas das minhas perguntas. Eu quero explorar especificamente o projeto do Hipólito para um grande Oriente Brasiliense, ou seja, uma administração maçônica para o Brasil, e essa independente do Grande Oriente Lusitano. Perfeito. É importante começar dando uma espécie de visão geral da maçonaria no Brasil a essa época. Havia algumas lojas maçônicas em Pernambuco, algumas lojas maçônicas na Bahia. As lojas do Rio de Janeiro, a essa altura, já haviam sido extintas, não se reuniam mais. A correspondência aponta para uma loja em São Paulo, a possibilidade de outra loja em Minas Gerais, mas isso não se comprova na historiografia e não há dados concretos quanto a isso. Mas podemos crer que havia, sim, essas lojas, principalmente em Pernambuco e na Bahia. Na Bahia, com cerca de acordo com a correspondência, 100 membros, é possível que seja um número um pouco exagerado, e essa loja em Pernambuco, no Recife, com cerca de 20 membros. E esses são os interlocutores do Hipólito. Pois bem, quais eram os planos do Hipólito, então, para o Grande Oriente Brasiliense? Ele começa a dizer para os irmãos que o momento era o mais propício para que as lojas no Brasil, que estavam ligadas ao Grande Oriente Lusitano, buscassem a sua independência e formassem o seu próprio Grande Oriente no Brasil. Isso por causa do contexto, enfim, por causa do novo clima político, principalmente. Lembremos que, quando a correspondência começa, em março de 2008, a família real tinha recém-chegado ao Rio de Janeiro, com, enfim, uma série de transformações que tem lugar
A partir de então, a abertura dos portos, uma nova imprensa, naquele mesmo ano, o Banco do Brasil, que é estabelecido. Enfim, é o começo de uma nova administração que é cada vez mais independente de Portugal. Portugal, à época, invadido pelas tropas de Junot, enfim, invadido pela França, e depois sob a tutela também britânica. Então, isso tanto impossibilitava que as lojas-mãe em Lisboa mantivessem correspondência com as lojas das províncias, no caso do Brasil, mas, na visão do Hipólito, era também um momento de maior amadurecimento desses membros da maçonaria no Brasil. O Hipólito, ele diz o seguinte, que o Brasil, amados irmãos, deve ter o seu Grande Oriente independente da Europa, me parece uma verdade evidente. Porque, peço-vos, importante ele diz, peço-vos perdão de misturar nesta carta um objeto profano, ou seja, não maçom, da política, mas só o faço como termo de comparação. Se todos os homens sábios julgam, hoje em dia, incompatível com a felicidade dos povos que habitam de vastas, ricas, férteis e aprazíveis regiões da América, o estarem sujeitos às leis que lhe prescrevem uns poucos indivíduos, habitantes da Europa e ignorantes dos costumes, necessidades e circunstâncias dos povos a quem governam, como não será desarrazoado que na ordem maçônica estejam as lojas do Brasil sujeitas a um Grande Oriente que, pela sua distância e ignorância das coisas a que deve ocorrer, não pode senão causar 1000 desarranjos às lojas que têm debaixo da sua jurisdição, ainda que lhe suponhamos as mais belas intenções. Não lembremos de outras razões que há. Esta somente basta para mostrar a necessidade de estabelecer no Brasil um Grande Oriente. É uma citação um pouco longa e que deve ser analisada com mais cuidado. Eu já falei, por exemplo, do contexto da mudança da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, mas é importante dizer também que quando o Hipólito pensa numa independência maçônica, ou seja, que as lojas no Brasil tornassem-se independentes das lojas em Portugal, que isso não pode, de forma alguma, ser extrapolado. Ele não queria aqui, ele não pregava aqui já uma independência que não na ordem maçônica, apenas na ordem maçônica. E aí eu preciso falar um pouco de como essa instituição, como a maçonaria, era administrada. Então, veja, as lojas no Brasil, elas eram ligadas ao Grande Oriente Lusitano. O que é que isso implica? Isso significa que os maçons em Pernambuco e na Bahia, quando se reuniam numa loja, essa loja havia sido estabelecida com um contrato, com uma carta patente que lhes fora dada pelo Grande Oriente Lusitano. Para que essa carta patente fosse dada, havia taxas que eram pagas, e parte desses valores iam para Lisboa. Quando um novo maçom se tornava membro de uma loja vindo de outra, ele pagava taxas a essa nova loja e, novamente, parte dessas taxas iam também para Lisboa. Ou quando uma pessoa qualquer era iniciada, também pagava taxas e parte dessas taxas também ia para Lisboa. A constituição de cada loja, ou os regulamentos de cada loja, eles precisavam ser sempre aprovados pelo Grande Oriente Lusitano. Então, toda a aprovação ela era dependente de uma segunda ordem, digamos assim. O Grande Oriente Lusitano, ele também se permitia o direito de inspecionar todas as lojas dentro da sua jurisdição. As lojas em Lisboa eram consideradas as lojas-mãe e as lojas da província em Portugal ou as lojas da província no restante do reino
Brasil sendo o caso, enfim, o caso mais claro. Dentro de um contexto de distâncias, né, atlânticas, e dentro também do contexto de um relacionamento entre metrópole e colônia, essa inspeção ela era muito mal vista, porque significava, assim como em outras esferas também desse relacionamento, significava uma sujeição à metrópole, ou seja, a sujeição dos maçons brasileiros e a sujeição da maçonaria das lojas no Brasil à metrópole, a Lisboa. A Constituição do Grande Oriente Lusitano regulamentava tudo isso. E é óbvio que não era um caso atípico. Outras maçonarias, no caso a maçonaria na Inglaterra, enfim, a maçonaria na França, também tinha esse tipo de relacionamento com as suas províncias, só que é muito diferente o relacionamento entre uma província de Manchester e a grande loja em Londres e uma província em Pernambuco e a grande loja em Lisboa. Para se ter uma ideia, o Grande Oriente Lusitano ele era dividido em 3 níveis. Então, temos uma grande dieta, ou um grande congresso, que se reunia e abarcava todos os maçons dentro enfim, dessa jurisdição, que se reunia 2 vezes por ano. Os membros das lojas mandavam representantes e os membros das províncias podiam mandar um representante, mas podiam também eleger um representante plenipotenciário das lojas em Lisboa. Não é difícil imaginar que mandassem representantes próprios, que fizessem a longa viagem do Brasil a Lisboa 2 vezes por ano e que participassem então dessa reunião da maçonaria em Portugal e no Reino. Uma segunda instância era dividida então entre 2 câmaras, uma com poderes executivos e outra com poderes legislativos. Essa com poderes executivos reunia-se 4 vezes por ano. Não era vedada a representação das províncias, mas o fato de ela reunir-se 4 vezes por ano já dificultava a presença de representantes vindos, por exemplo, do Brasil. Então, se a Constituição permitia, as circunstâncias tornavam essa vivência plena, né, da maçonaria enquanto membro difícil. E a Câmara Legislativa reunia-se 2 vezes por mês, o que com certeza tornava a presença de representantes impossível, mas a própria Constituição já tornava isso também impossível, pois dizia que os membros da maçonaria portuguesa nas províncias, inclusive nas províncias em Portugal continental, fora de Lisboa, não poderiam ser representados diretamente, mas tinham que escolher um membro de uma das lojas em Lisboa que os representasse. Então, é isso que significava, por exemplo, ser membro de uma loja da maçonaria no Brasil. E, nessa correspondência, então, vemos que o Hipólito, no caso, pretendia que isso acabasse. Que o Brasil agora tivesse o seu próprio Grande Oriente, o Grande Oriente brasiliense. Como eu falei, não era apenas o fato agora de Portugal, invadido pelas tropas francesas, não conseguir mais manter comunicação com as lojas nas províncias, mas, na visão do Hipólito, era a necessidade de o próprio Brasil, já num momento de maior maturidade, pelo menos na ordem maçônica, ter a sua própria Assembleia, Grande Oriente Brasiliense. Como é que isso deveria ser feito? Na opinião dele, isso deveria ser feito de acordo com o padrão britânico. Ele que era maçom em Londres. Acreditava, então, que deveria haver uma grande loja no Rio de Janeiro e que
as províncias deveriam ter as suas lojas provinciais. É interessante notar o paralelo entre, eu estou, enfim, evitando entrar nos detalhes, mas é interessante ver o paralelo entre o que ele entendia como a melhor divisão da maçonaria no Brasil com o que ele entendia ser a melhor divisão política do Brasil. Os paralelos são claros. O Hipólito, no Correio Brasiliense, advogava que as capitanias deveriam não mais existir e que sim províncias, ou seja, não mais chefiadas por capitães, mas sim por um governo civil. Então, o Hipólito ele defendia a ideia de devolução de poderes para as províncias, não somente no âmbito da política, mas também no âmbito da maçonaria. Mas, voltando àquela citação original, quando ele trata de maçonaria e política, ele trata com muito cuidado para mostrar que ele está apenas, digamos, traçando um paralelo, mas que em nenhum momento ele está promovendo a ideia de uma independência política, e sim uma independência maçônica. O seu projeto não vai adiante. Nós sabemos que o Grande Oriente Brasiliense ele só vem a ser fundado em 1822, num contexto completamente diferente de luta política e luta pela independência mesmo do Brasil de Portugal. Por quê? E aí essa pergunta torna-se bastante relevante. Por que é que, então, a maçonaria no Brasil ela é só fundada oficialmente em 1822? Por que é que o Hipólito, por exemplo, não conseguiu, através da sua correspondência, dos contatos que fez com os irmãos no Brasil, fundar esse Grande Oriente Brasiliense, isso já em 1808? E aí, eu posso crer, de acordo com essas fontes, que havia em questão uma divergência em relação a o que era a maçonaria, ou qual era o propósito da maçonaria. O que o Hipólito entendia como maçonaria era uma coisa, e o que os maçons brasileiros entendiam como maçonaria era outra. Para o Hipólito, a maçonaria tinha uma função filantrópica e uma função de ensinar aos seus membros questões de governo. Então, era uma escola de governo, na sua opinião. Era uma instituição apolítica, como a maçonaria na Inglaterra sempre foi, mas para os membros da maçonaria no Brasil, ela se tornava cada vez mais um espaço de radicalização da política, de radicalização de determinadas opiniões políticas. E isso, em 1822, fica cada vez mais claro. O que seria inimaginável, por exemplo, em Londres, na maçonaria inglesa, acontece no Rio de Janeiro, em 1822, quando uma pessoa qualquer, para se tornar membro da maçonaria, deveria jurar a causa do Brasil. Ou seja, era a maçonaria usada para fins políticos. Eu não posso me delongar nessas questões, mas fica aberto, enfim, caminhos de investigação e para o final, para as perguntas e respostas, eu acho que podemos tratar um pouco disso, do que a maçonaria, no caso, qual era então o papel da maçonaria no movimento pela independência em 1822, que, como eu falei no início, é justamente com essa historiografia que eu busco dialogar e que, enfim, que as fontes me permitem dialogar. Mas fica aqui a pesquisa, então. Muito obrigado.